Graça e paz, seja bem-vindo, bem-vinda à quarta semana Vida com Propósitos. O tema desta semana é Criado para ser Eterno, com base em Eclesiastes 3:11, que diz: Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Abraham Lincoln disse certa vez: Deus certamente não teria criado o ser humano para existir somente por um dia. Não, disse Lincoln, o homem foi feito para a imortalidade. Meu querido, minha querida, a vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da vida do que aqui na vida terrena. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá um tempo determinado sobre a terra, mas para sempre na eternidade. O seu tempo, o nosso tempo aqui na terra, é como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Pois nós fomos criados, nós fomos feitos para sermos infinitos, para sermos, num linguajar bíblico que nós utilizamos, sermos eternos. A Bíblia diz que o Senhor tem plantado a eternidade no coração do homem, e é por isso que temos esse impulso inato de ansiar pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver ilimitadamente, infinitamente. Embora saibamos que, com o tempo, todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta, algo muito estranho a todos nós que ansiamos e desejamos ardentemente viver. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou a nossa mente para esse desejo. Um dia, o nosso coração parará de bater, o nosso cérebro morrerá. Então, será o fim do corpo e do tempo aqui na terra. Mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do meu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. Lá na carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5 e versículo 1, São Paulo deixou registrado em pena e tinta: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem fez, e ela, melhor dizendo, durará para sempre. Se a vida na terra oferece muitas opções, querido, querida, a eternidade nos oferece apenas duas opções: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na terra determinará seu relacionamento com Deus ou não na eternidade. Se você aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade, a viver a eternidade com Deus. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado dele. C.S. Lewis disse: existem dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Que tipo de pessoa é você? Você é do tipo que sempre diz: Senhor, seja feita a sua vontade? Ou você é daquele tipo de pessoa na qual Deus diz: faz aí do seu jeito, vai levando? Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver aqui na terra do seu jeito próprio, e não do jeito de Deus.
Quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas o que aqui e agora, e perceber que a vida é uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você começará a viver a vida à luz da eternidade. E isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes, indignos da sua, da minha, da nossa atenção. Quanto mais próximo vivermos de Deus, menor todo o resto parecerá. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, menor são os problemas, os percalços, os obstáculos. Ou ao menos menor é o valor que eu dou a eles. Quando você vive à luz da eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro e seu tempo. Você passa a dar maior valor à sua personalidade e a seus relacionamentos, ao invés de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências da moda e valores populares já não será tão importante. Parafraseando Paulo, antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Se o seu tempo sobre a terra fosse todo voltado para a sua vida, eu sugeriria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria que se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim, ela é a transição para uma outra vida, uma vida a qual nós designamos vida eterna. Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que fazemos aqui na Terra, nesse breve tempo que nós vivemos aqui na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e em seu coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é o todo escondido que nem você e nem eu conseguimos ver sob a superfície. Como será a eternidade com Deus? Com toda franqueza, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para um inseto. É inútil a gente tentar entender isso. Não foram inventadas palavras que possam transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Nós não temos capacidade racional de entender na complexidade o que é a vida eterna, o que é os céus, né? Onde Deus está e habita e para onde nós iremos. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que neste exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, galardoados, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas e tocando harpa. Não, queridos, de forma alguma. Desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança
o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Espero eu ouvir de Jesus esta palavra e espero que você também a ouça e que possamos nos juntar a Ele, aos demais santos e os anjos na eternidade para desfrutar da eterna presença deste Deus maravilhoso. C.S. Lewis captou o conceito de eternidade no livro As Crônicas de Nárnia, sua série de histórias infantis, dizendo: para nós, este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora eles, ao menos, estavam começando o primeiro capítulo da grande história que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue eternamente, cada capítulo melhor que o anterior. Ele relata essas palavras expressando o que entende ser ele a vida após essa vida. Deus, meu amado, minha amada, tem um propósito para a sua vida na terra, mas esse propósito não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que eu e você, que nós passaremos aqui na terra, e mais do que a oportunidade de toda a vida. Deus oferece a cada um de nós uma oportunidade para além de toda a vida. Então, essa vida que nós desfrutamos aqui, ela é muito mais do que nós pensamos, porque ela nos oferece uma oportunidade para além dela. Salmo 33:11 diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. E Ele quer a você e a mim, desfrutando de tudo o que Ele planejou, desfrutando de todas as belezas, de toda a grandeza da criação. A maioria das pessoas, infelizmente, pensam a respeito da eternidade nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, muitas vezes baseados na ignorância. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a sem a considerar inevitável. Eclesiastes, capítulo 7 e versículo 2, na Bíblia, na paráfrase da Bíblia, a mensagem. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim, como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas era uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: porque este mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna nos céus. Hebreus 13 e 14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos desta vida definem o destino da próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos neste corpo terreno é tempo gasto longe de nosso lar eterno no céu com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último dia de sua vida. Matthew Henry disse: é necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Concluo deixando uma pergunta para reflexão. Tendo em vista que fomos feitos para vivermos para sempre, qual é hoje a única coisa que deveríamos parar de fazer e a única coisa que deveríamos começar a fazer? O que será? Reflita sobre isso. Tenha uma excelente semana. E creia, você foi feito,
Você foi criado para a eternidade. Deus tem projeto para a sua vida aqui, mas esse projeto, esse plano, esse intento, esses propósitos estendem-se para todo sempre. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo nesse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não se esqueça, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe. Deus te abençoe. Um beijo no coração.